Você já percebeu como as pessoas lentamente começam a se afastar no meio de uma conversa? Você está dizendo algo, talvez até algo importante, mas no meio da frase, os olhos delas se voltam para o telefone, os ombros se afastam e o rosto assume aquela expressão educada de sei. Elas não estão com você, só estão esperando o momento certo para sair. E mesmo que ainda estejam ali paradas, você sente nos ossos, você já as perdeu. Isso acontecia comigo o tempo todo. Eu falava, e as pessoas se desligavam. Eu saía das conversas me sentindo confuso, envergonhado, rejeitado, mas sem saber exatamente por quê. Achei que talvez eu fosse socialmente desajeitado, tímido demais ou não confiante o suficiente. Mas um dia, isso me atingiu com força. Eu estava em um jantar contando uma história sobre algo que tinha acontecido no trabalho. No meio, alguém do outro lado da mesa me interrompeu para mudar de assunto. E ninguém o impediu. Ninguém pediu para eu terminar. Ninguém sequer reconheceu. E eu me lembro de ficar ali em silêncio, sorrindo como se não tivesse doído. Mas por dentro, me sentia pequeno, invisível. Naquela noite, percebi algo doloroso. Ninguém quer te ouvir quando suas palavras são todas sobre você. Parece duro, mas é verdade. As pessoas não se desligam porque são más ou impacientes. Elas se desligam porque a gente torna difícil se conectar. Falamos para preencher o espaço, para nos sentirmos ouvidos, para nos sentirmos importantes, mas não necessariamente para nos conectarmos. E quando as pessoas sentem que não estamos nos conectando com elas, elas saem quietamente, mesmo que o corpo permaneça na sala. Então, eu fiz algo que a maioria das pessoas não faz. Eu estudei isso, não de forma acadêmica. Estudei conversas reais. Prestei atenção no que fazia as pessoas se inclinarem para frente e no que as fazia se afastarem. Observei aqueles que conseguiam prender uma sala inteira com um sussurro e deixavam todos pendurados em cada palavra. E comecei a ver os padrões, as pequenas coisas que mudavam tudo. Aqui estão as 3 regras centrais que transformaram a forma como eu falo. E mais importante, a forma como as pessoas ouvem. Número 1. A necessidade de estar certo mata a conexão. Essa me pegou por anos e eu nunca percebi. Veja bem, eu achava que estava apenas agregando valor, corrigindo uma palavra mal usada, esclarecendo uma estatística, apontando a versão mais precisa da história. Isso me fazia sentir inteligente, preciso, útil. Mas aqui está a verdade desconfortável. Quando seu objetivo é estar certo, você faz as pessoas se sentirem erradas. E quando as pessoas se sentem erradas, elas param de ouvir. Não porque você esteja tecnicamente incorreto, mas porque você acabou de transformar uma conexão humana em um debate. E a maioria das conversas não foi feita para ser vencida, foi feita para ser sentida. Lembro de uma vez conversando com um amigo que disse: "Eu sempre esqueço se é serotonina ou dopamina que aumenta a motivação." Meu antigo eu teria corrido para dizer: "Na verdade, é a dopamina que regula a motivação." Mas eu me contive. Em vez disso, eu disse: "Pois é, esses químicos do cérebro são malucos. Eu também confundo." E assim, a conversa continuou. Ela se aprofundou. As pessoas não precisam de uma página da Wikipédia. Elas precisam de calor. Elas precisam da liberdade de falar, sem medo de serem corrigidas, como se estivessem na escola. Você não precisa fingir ignorância, mas precisa escolher. Você prefere estar certo ou ser acolhido? A ironia, uma vez que as pessoas se sentem seguras, elas ficam muito mais abertas a novas ideias, inclusive as suas. Número 2. Você não é entediante, só não está nos deixando entrar. A maioria das pessoas que acha que é ruim de conversa, na verdade, é boa demais. Sabe o tipo? Contam uma história que flui direitinho, com todos os pontos certos, um final bem construído, mas, de alguma forma, ninguém reage. Por quê? Porque parece ensaiado. Falta aresta, falta vulnerabilidade, falta aquele momento em que pensamos: cara, eu já passei por isso também. Aqui vai uma verdade contraintuitiva. O que prende as pessoas não é o seu destaque, é a sua hesitação. Uma vez vi um cara contar numa festa sobre como perdeu o emprego, mas o momento que fez todos se inclinarem não foi a demissão. Foram os 5 segundos em que ele parou e disse: "Para ser honesto, não contei para ninguém por 2 semanas. Me senti envergonhado, como se só tivesse valor quando tinha um cargo." Bum! Essa pausa, essa rachadura na armadura, foi tudo. Porque foi ali que a sala se viu nele. A gente não se conecta com perfeição. A gente se conecta com a verdade vestida de coragem. Se quiser prender a atenção, não lapide demais sua história. Sangre um pouco nela. Mostre as bordas irregulares, a tremedeira, o arrependimento,
o "eu não sei o que eu estava pensando". É isso que faz as pessoas pararem de rolar o feed, pararem de pensar na lista de afazeres e realmente sentirem você. E quando sentem você, te seguem para qualquer lugar. Número 3. A vibe que repele as pessoas sem você saber. Você pode dizer todas as palavras certas e ainda assim perder a sala, por causa da sua vibe. Não estou falando de energia positiva falsa ou carisma de palestrante do TED Talks. Estou falando de algo mais profundo, a emoção não falada por trás das suas palavras. Pense nisso. Já conversou com alguém que parecia animado, mas você sentia que a pessoa estava ansiosa? Ou alguém que ficava balançando a cabeça, mas você sentia que estava te julgando por dentro? Isso é dissonância emocional. E as pessoas são incrivelmente boas em detectar isso, geralmente de forma subconsciente. O que eu não percebi por anos é que a sua energia diz às pessoas como se sentir, antes mesmo de suas palavras. Se você entra numa conversa precisando provar algo, elas sentem tensão. Se você fala com ressentimento escondido, elas sentem uma barreira. Mas se você aparece com uma presença calma, mesmo que não diga muito, as pessoas se sentem seguras. E segurança é o santo graal da comunicação. Porque uma vez que as pessoas se sentem seguras, elas se abrem, elas escutam, elas se conectam. Aqui vai um truque que aprendi. Antes de falar, verifique sua postura emocional. Você está tenso, defensivo, tentando vencer? Respire. Largue a atuação. Esteja onde seus pés estão. Só isso já muda toda a vibe. E quando sua vibe combina com sua intenção, quando sua energia diz, estou aqui com você, não acima de você, as pessoas escutam. Não porque precisam, mas porque querem. Mas tem mais uma coisa. Mesmo quando você segue todas as regras, quando é vulnerável, presente e genuinamente envolvido, algumas pessoas ainda não vão te ouvir. Elas vão estar distraídas, emocionalmente fechadas, ou simplesmente não são o tipo de pessoa que sabe oferecer espaço para o outro. E está tudo bem, porque ser ouvido nem sempre é sobre o que você diz. É sobre para quem você diz. E aqui está a virada. Às vezes a gente persegue os ouvidos errados. Tentamos conquistar a atenção de pessoas que nem são capazes de oferecê-la. E ao fazer isso, esquecemos da única voz que sempre precisa ouvir, a nossa própria. Porque a verdadeira tragédia não é quando os outros não nos ouvem, é quando nós paramos de nos escutar. Aqui está o que aprendi do jeito mais difícil. Ser ouvido não é sobre falar mais alto, é sobre ser mais verdadeiro. Não é sobre montar a história perfeita, é sobre compartilhar a real. Não é sobre exigir espaço, é sobre criar conexão. E quando você fala desse lugar, de honestidade, presença e cuidado, você para de tentar conquistar atenção. Você a convida. Você atrai o tipo de pessoa que não apenas permanece na conversa, mas que a lembra, valoriza e a carrega consigo. Porque a verdade é, as pessoas querem te ouvir. Elas só estão cansadas de ouvir o que todo mundo está dizendo. Então, mostre algo diferente. Não fale para impressionar, mas para se conectar. Escute não para responder, mas para entender. E traga o tipo de energia que faz as pessoas se sentirem vivas. Porque quando elas se sentem vivas perto de você, vão querer voltar, de novo e de novo. No fim das contas, não se trata de ser interessante, mas de estar interessado. Essa é a voz que as pessoas lembram. Essa é a voz que vale a pena ouvir.